Nós estamos, dando prosseguimento ao nosso estudo acerca da introdução à teologia sistemática, Já iniciamos dizendo, ensinando e falando e percebendo o que é a teologia sistemática. Então nós dissemos, teologia sistemática é a forma de organizar a teologia, os temas da teologia de maneira organizada, de maneira sistêmica, a fim de que a gente entenda todos esses temas, todas as doutrinas, não soltas, mas como caminhando para uma realidade comum. Então nós começamos falando sobre a teontologia, a doutrina de Deus, da sua revelação, e a partir da sua revelação nós fomos entender aquele que é a plena revelação de Deus, que é Jesus Cristo. Então nós da teontologia nós fomos para a cristologia. Então entendemos a doutrina de Deus, a doutrina da revelação, e a partir daí adentramos na plena revelação de Deus, que é Jesus Cristo. E ali, estudando cristologia, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que Cristo ele é a revelação de Deus na história, ou seja, ele não é apenas uma revelação etérea, não é apenas uma realidade etérea, ele é revelado na história. Entendemos a Bíblia como muito mais do que apenas um livro, mas também ele não é a revelação, mas ele é a testemunha da revelação, porque a revelação é Cristo. Então a Bíblia é a testemunha da revelação. Por que isso é importante? Porque isso nos ajuda a fugir do fundamentalismo, por exemplo, que acomete os islâmicos. Os islâmicos têm essa realidade, a percepção de uma idolatria ao texto, inclusive de modo que o próprio texto ele só pode ser lido na língua original, porque se não for lido na língua original, não é o texto inspirado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, de a gente sempre falar sobre isso, para que a gente não caia naquilo que o Calvart dizia, que é transformar a Bíblia num papa de papel. E a terceira realidade da cristologia, dessa revelação de Deus, é que a palavra, ela também se revela na pregação da igreja. Também se revela na pregação da igreja. E em todo esse caminho, tanto na revelação de Deus na história de Jesus Cristo, quanto no testemunho da revelação, quanto na pregação da igreja, em todo esse caminho tem uma força condutora, tem uma força que perpassa todas essas realidades, que é o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Então, a partir da cristologia, o nosso foco passa a ser a pneumatologia, que é o estudo da doutrina do Espírito Santo. Pneuma por quê? Porque pneuma é ar. E o Espírito é conhecido como ar, como sopro do hebraico. A gente vai falar um pouco sobre isso. É o rua, o sopro, o ar, e no grego é pneuma. Então, pneumatologia é o estudo da doutrina do Espírito Santo. Então a gente hoje vai fazer esse estudo e o nosso foco vai ser perceber, o nosso foco vai ser perceber o Espírito Santo como força do futuro de Deus e presença transformadora no presente. Essa é uma percepção, que a gente sempre a gente escolhe alguns autores que são autores mais representativos daquilo que a gente quer falar. Como nós somos presbiterianos reformados, e eu gosto de trabalhar com uma linha reformada mais moderna, que lida com o presente, eu estou trazendo, eu já falei para vocês na aula passada, na cristologia, a gente trabalhou muito com o Calvart, Hoje a gente também vai falar do Calvart, mas a gente vai falar de outros dois teólogos que são também reformados, que são muito importantes para esse estudo do Espírito Santo. Um é o Jürgen Moltmann e o outro é o Wolfhard Pannenberg. O Moltmann, eu tive a alegria de apertar a mão dele. O Moltmann ele é alemão, Ele esteve no Brasil em 2012, se não me engano, Teve uma palestra lá no Bennett, lá no auditório do Bennett, o auditório César da Porço Filho. Eu estive lá, eu participei da organização, estive junto com ele, tive a alegria de apertar a mão do Moltmann. Por quê? Porque o Moltmann, ele é um teólogo que transformou, porque
que ele é tão importante, né? Que ele transformou a teologia a partir da segunda metade do século XX. Se o Barth foi extremamente importante, né, como nós falamos, para sair da teologia liberal e para trazer, revitalizar a teologia, trazendo de volta para o centro da teologia a revelação de Deus, porque lá na teologia liberal, vocês lembram, né? Os teólogos estavam muito influenciados pelo iluminismo e ali eles estavam entendendo que seria possível trabalhar a teologia cristã sem a revelação, ou seja, só pela razão humana. Isso era uma forma de pensar a partir do iluminismo. O Barth vai entender que não é possível isso. Né? Por quê? Porque está muito marcado pelo que o século XX nos mostra. Duas grandes guerras, né? Quando ele vê, ele é pastor de uma cidadezinha na Suíça, onde ele está vendo a marca da guerra acontecer, e ele vendo tudo aquilo, né? Ele percebe que não é possível que esse homem seja tão racional assim. E aí ele faz uma nova reflexão para repensar a teologia a partir da ideia da revelação. Então, para ele, ele entende essa realidade de maneira importante. E o Moltmann vai ser importante na segunda metade, por quê? Porque ele vai pegar isso que o Barth traz como um foco na revelação, um foco na cristologia, e o Moltmann ele vai ampliar isso para uma ideia de futuro. Dizer que esse mundo do século XX que está tão perdido, é preciso que a gente tenha uma proposta de futuro. Por isso ele é muito importante o livro dele que ele escreve, se não me engano, em 1962, ele escreve um livro chamado Teologia da Esperança. E aí vai ser o grande livro que ele vai ficar conhecido, que chama Teologia da Esperança. Depois ele escreve um livro que vai dar o foco do Espírito Santo na Teologia da Esperança, que é um livro chamado O Espírito da Vida. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. É um livro teológico, mas talvez dele seja o menos denso, é o mais popular, e é muito bom esse livro. Dá uma ideia muito boa sobre a realidade, essa realidade do Espírito. E o Pannenberg é importante por quê? Porque o Pannenberg pega isso e aplica tudo isso numa ação do Espírito Santo na história humana, na história do dia a dia. Então é uma forma de você não ficar falando apenas de uma religiosidade que tira a gente da realidade, mas que coloca a gente na realidade e na história. Por isso é importante a gente fazer um diálogo entre esses três autores. Pode passar, por favor. O Espírito Santo com força do futuro de Deus, presença transformadora do presente. Nossos objetivos são compreender a ação do Espírito Santo ao longo da história bíblica e da teologia, refletir sobre a transição da vivência do Rua, lá no Antigo Testamento, o Rua, para a pneumatologia sistemática, trazer o Moltmann como esse fio condutor, dialogando com Barth e com Pannenberg, como a gente falou, e integrar a espiritualidade, né, a ação do Espírito, à vida contemporânea. Se a gente, talvez seja isso o grande dilema que nós temos, e que talvez, de alguma forma, os pentecostais resolvam melhor do que a gente. Que eles conseguem levar essa realidade da espiritualidade, da ação do Espírito, para mais perto da vida prática, da vida contemporânea. Pode passar para o Bahia. Vamos lá. Pergunta norteadora para a gente, né? Para a gente começar a refletir sobre isso. Quem é o Espírito Santo para nós hoje? Se perguntasse para você agora aqui, quem é o Espírito Santo? Basicamente, é uma das pessoas da Trindade. É uma das pessoas da Trindade. Né? Beleza. Pai, Filho, Espírito Santo. Além disso, quem é o Espírito Santo? o Consolador enviado por Cristo. Consolador enviado por Deus. Não vos deixarei Ele dá só. vida à igreja, ele cuida, Não vos deixarei só. Anima, instrui, Quem mais? e eis que eu vos mandarei um consolador. Quem mais? Consolador, Uma das que pessoas anima. da Trindade. João 14, não é 14? Não deixarei, não enviarei o Consolador. Quase. Que seria a presença A real de presença, Deus, de Jesus encarnada. a presença no momento, né? A presença hoje. Eu tenho uma filha
Entende como, né? Como a gente falou, o Espírito Santo como força do futuro de Deus e presença transformadora. Lembrem sempre disso. Toda vez que a gente vê o Espírito Santo, seja na Bíblia, seja na teologia, seja na história, a gente sempre vai ver o Espírito Santo sob duas perspectivas. Primeiro, ele sempre está em ação. Ele sempre está agindo. O Espírito Santo está sempre em movimento. Talvez essa seja uma palavra importante para a gente gravar sobre o Espírito Santo. Movimento. Movimento. E a segunda palavra que é importante a gente gravar sobre o Espírito Santo é que sempre em que o Espírito Santo aparece, que ele está em ação, acontece vida. Vida. Quando Deus sopra. Quando o mundo estava sendo criado, o que estava acontecendo? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali gestando a vida. Quando a gente, como lembrou a Neiva, quando o ser humano é criado, o que acontece? Deus forma o ser humano do pó da terra e sopra o Espírito, voa. Então, todas as vezes que o Espírito Santo está em movimento, todas as vezes que ele está em ação, a vida aparece, a vida acontece. Então, por isso é muito importante a gente pensar a pneumatologia não apenas como uma doutrina, mas como uma doutrina vivida, como uma doutrina em movimento, como uma doutrina viva. Uma doutrina viva. Por isso a contribuição do Moltmann é muito importante. Né? Nós somos uma igreja reformada, uma igreja tradicional. O Moltmann era reformado, era tradicional. Mas ele tem essa fala que talvez seja o que falta para a gente, que os nossos irmãos pentecostais entendem muito melhor que a gente, do Espírito como essa experiência de movimento, como essa experiência viva, de movimento que não para. Às vezes eu falo com o Eric, como o Eric está fazendo teologia também, está no seminário, às vezes eu fico conversando com ele e a gente fica dialogando sobre algumas realidades da teologia. Uma delas é essa, de como as igrejas tradicionais, criaram um conceito chamado cessacionismo. Já ouviram falar? Cessacionismo? Parou. Por que nós, presbiterianos, não acreditamos que os dons acontecem como aconteciam no Novo Testamento? Porque parou, cessou no período dos apóstolos. Essa é a resposta tradicional das igrejas reformadas, presbiterianas. Eu não acredito assim. Por que não acontece? Na minha opinião, porque eu tenho outra interpretação daqueles dons. Para mim, aqueles dons não são aquilo que as pessoas fazem hoje. É uma outra interpretação. Mas o mesmo Espírito que agia lá continua agindo. Essa ideia do cessacionismo, ela nos dá uma distância do Espírito Santo, e dando uma distância do Espírito Santo, sendo o Espírito Santo aquele que dá o movimento, aquele que dá a vida, nos distancia do movimento e da vida. E às vezes por isso a gente fica numa realidade eclesiástica, parada, estacionada e sem vida. Então, por isso é tão importante falar do Espírito Santo dessa forma, desse que traz a vida, A tradução do hebraico para a palavra do Rua é exatamente isso, é sopro, é movimento, é presença de Deus, não apenas como experiência teológica, mas como conceito, não como conceito teológico, mas como experiência vital. Frase do Moltmann nesse livro, O Espírito da Vida. O Espírito Santo não é apenas um tema da teologia, mas a própria atmosfera na qual a teologia respira e se move. Seria um erro se a gente pegasse aqui, vamos estudar pneumatologia. Então, o Espírito Santo vai ser o nosso tema, o Espírito Santo vai ser o nosso conteúdo doutrinário. Quando a gente faz isso, a gente está matando a teologia. Porque o Espírito Santo não pode ser tema, ele não é objeto, ele é sujeito. É ele que está nos ajudando a fazer a teologia. É ele que está nos animando, ele que está aqui agindo
e fazendo, nos ensinando, capacitando. Por isso aquela pergunta é importante. Quem é o Espírito Santo? É o que capacita, é o Consolador, é o que está do lado, é o que anima, é o que dá vida, é o que levanta, é o que dá a presença de Deus. Imagina você pegar essa força animada, no sentido do ânimo, mas também da animação. Você imagina pegar essa força, botar ela debaixo do laboratório, de um microscópio, e analisar. Vamos analisar o Espírito Santo debaixo do microscópio. Então, às vezes, o grande erro das nossas igrejas é fazer o estudo dessa forma. A gente usar e olhar o Espírito Santo como sendo um objeto de laboratório, que a gente vai dissecar e estudar. Se a gente começa assim, a gente já começa errado. A gente já tem um problema, porque a gente já perde essa possibilidade, essa ação do Espírito que vivifica, que orienta, que capacita. Tem uma questão que é importante da gente refletir, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Colocando aqui na cabeça de vocês para responder lá na frente. Por que Jesus diz que a blasfêmia com o Espírito Santo é a única que não tem perdão? Fica aí, daqui a pouco a gente pode passar. Boa pergunta. Então, vamos lá do início. Como é que o Espírito Santo aparece no Antigo Testamento, né? Primeiramente, a primeira vez que ele aparece é no segundo capítulo da Bíblia, como o agente criador. Ele está lá no ato criador. A terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa expressão pairava é a mesma expressão para gestação. É a mesma expressão como se tivesse uma galinha chocando a sua ninhada ali. É a mesma expressão do hebraico. Então o Espírito Santo, ele tem essa perspectiva da força criadora, da força que gesta. E uma outra questão interessante e importante. O Espírito Santo por causa dessa perspectiva de força criadora, no hebraico, na cultura hebraica, quem é a força criadora é a mulher. Então o Espírito Santo é visto como uma ideia de uma presença feminina na Trindade. E às vezes, né, nós irmãos católicos têm essa questão da busca de uma presença feminina mais sensível em Maria. Nós protestantes temos o Espírito Santo como essa presença criadora, formadora, maternal do próprio Deus. Diga. Quem viu aquele filme A Cabana, Cabana, o Espírito Santo é representado por uma mulher, é a Sarah Yu, e ela não tocava o chão, ela meio que voava assim, e com as roupas esvoaçantes, muito legal. É bacana, porque eu não vi. Deus era também Eu não vi o filme, mas a ideia é interessante, porque é uma ideia de que o Espírito Santo realmente tem essa perspectiva do acompanhar, do estar junto, da leveza, do movimento, do acompanhamento, do cuidado, da criação, do amor. Então, é uma realidade que a gente precisa repensar como igreja, né? A gente tem, normalmente, uma ideia do Espírito Santo nessa coisa mais dura, nessa coisa mais... Não, o Espírito Santo... Até essa ideia do Espírito Santo, ele inspirou a Bíblia, ele está ali, está inspirado. Mas a gente esquece que essa palavra inspirada, ela continua falando. E o mesmo Espírito que inspirou, ele continua agindo através dela para falar. Então essa ação contínua de movimento do Espírito ela é muito importante. A gente não pode perder. Diego. Uma coisa que eu acho assim, entre nós presbiterianos, nós protestantes históricos, né, eu acho que a gente tem um certo preconceito. Eu sei que isso é falta de leitura bíblica, mas há no nosso meio aquela coisa assim, Espírito Santo é uma questão para pentecostal. Os pentecostais vão lidar com isso. Nós vamos lidar, a gente está num nível mais nacional, mais controlado, né? Mas a gente está,
E tem muito a ver com isso que você falou, que é uma necessidade de controle. E o Espírito Santo, essa força vital, é vento. Como é que controla o vento? Como é que controla essa perspectiva que anima a gente mesmo? Não tem como controlar. Então essa perspectiva era muito forte e era muito importante, né? Além disso, o Espírito Santo, ele aparece como aquele que inspira e motiva a ação de Deus no ensino do seu povo. E ele faz isso através, primeiramente, da profecia. A profecia é uma ação importantíssima da perspectiva bíblica que não seria possível sem a ação do Espírito Santo. Né? O texto que nos ensina ali diz: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua, segundo Samuel 23:2. Essa ação profética, ela sempre só foi possível a partir da ação do Espírito Santo. Por quê? Porque profecia sem a ação do Espírito Santo é apenas fala humana. Então não resolve nada. Então é necessário que a profecia nasça de um ato de inspiração e de motivação do próprio Espírito Santo. Então isso é uma questão, a gente cai num problema, né? Que é o problema da subjetividade. Eu vou chegar aqui e vou dizer que estou falando pelo Espírito Santo. E aí, quem determina se está falando ou não? E aí, o apóstolo Paulo diz: provai os Espíritos, provai as profecias. O sujeito falou, a profecia tem coerência. A profecia está valendo, acontece? Ok. Falou, não acontece? Tudo bem, vida que segue. Eu me lembro muito de um amigo meu que conta uma história, né? Cai na caricatura dos pentecostais, que a gente também tem que fugir, né? Tanto desse controle fechado das igrejas históricas, quanto da caricatura pentecostal. Um amigo meu pentecostal, na Assembleia de Deus, lá no Santo Cristo, ele conta que ele estava um dia na igreja e ele viu, diz ele que viu isso. Um homem começa a falar, que o Espírito Santo está falando com ele, e diz, né, que uma irmã dessa fileira de bancos aqui, Deus estava tocando e ia curar a próstata dela. E aí alguém puxou aqui o paletó dele e falou: irmão, ela não tem próstata. E aí ele emendou: então Deus vai dar uma novinha para ela. É triste, né? A gente ri, mas é triste. Mas assim, é o problema do outro extremo. É o problema de você, de um lado, você ter, o Eric está chocado ali até agora. É o problema de você ter de um lado um grupo dos protestantes históricos que querem domesticar o Espírito Santo, e do outro lado um grupo que não estuda, que não lê, que não vive de fato a ação do Espírito, mas quer testemunhar a partir apenas da sua própria experiência, da sua própria fala. Então a gente tem que tomar cuidado com esses dois. E às vezes, em alguns casos, se torna até em certos grupos, se torna um índice de status. Sim. De fato. Acontece muito. Tem igreja que separa. Eu estou do Espírito Santo me dizendo que é irmão não vai pecar. Essa questão eu ia deixar mais para o final, mas é uma questão importante, porque a gente precisa aprender com aqueles que são diferentes de nós, né? E os pentecostais têm uma coisa interessante para nos ensinar. Essa questão do falar em línguas, vocês entendem o que é o falar em línguas para os pentecostais? Entendem? Teologicamente? Não. Qual é a definição teológica para eles? É a manifestação. Eles entendem o seguinte: nós cristãos somos salvos pelo próprio Espírito Santo. Então nós recebemos o Espírito quando cremos. No entanto, o Espírito ainda não está pleno na nossa vida. Nós não estamos revestidos pelo poder de Deus. Isso só acontece
quando a gente busca e a gente aí é batizado com o Espírito Santo. E como é que a gente sabe que a gente é batizado com o Espírito Santo? A evidência é o falar em línguas estranhas. Então, para eles, o batismo com o Espírito Santo não é o ato de crer, é o ato de ser revestido com o poder de Deus, e a evidência está no falar línguas. O que isso traz para a gente? A gente não acredita assim, a gente acredita que o batismo com o Espírito Santo é o próprio ato de crer. Quando você crê, você é batizado com o Espírito Santo. Mas o que os pentecostais ensinam para a gente? Que não adianta só crer, é preciso buscar o poder de Deus. Por mais que a gente não acredite que a gente vai ser batizado com o poder de Deus depois, a gente às vezes se contenta com o mínimo, que é a salvação. E a gente não busca a comunhão com o Espírito, a gente não busca essa vivência com o Espírito. E se de um lado estão os pentecostais tentando viver isso e às vezes exagerando, está a gente do outro lado deixando de viver, deixando de buscar. Então acho que o grande desafio é equilibrar essa balança, né? Equilibrar essa relação. E o Espírito Santo tem uma outra ação no Antigo Testamento que é muito importante, que é a capacitação para o serviço em todas as esferas. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou Israel. Está lá o Otiniel em Juízes, capítulo 3. Isso acontecia para o profeta, acontecia para o rei. O Saul era ungido do Senhor. Então aquele texto, né, é o que o pessoal usa às vezes para falar do pastor, né? Não mexa com o ungido do Senhor, não está falando do pastor ali, está falando do rei. E o rei, ele tinha essa unção do Senhor para quê? Para fazer o seu ministério, ele ser o representante de Deus na terra. Era essa visão que você tinha do rei. Então por isso ele precisava ser ungido de cima, ser ungido pelo próprio Espírito de Deus. Então o rei tinha essa relação. Ou seja, não tinha nada a ver com salvação. O próprio rei Saul, ele foi ungido e depois foi desungido. Foi ungido e depois o próprio Deus retirou dele a sua bênção. Ou seja, no Antigo Testamento, você vê a ação do Espírito Santo está no ato criador, a ação do Espírito Santo, nosso irmão Gilberto aí. Demos tanto parabéns para ele aí, ó, hoje o dia inteiro lá no grupo, e a gente não sabia que ele estava lá. Ele está capacitando os profetas e ele está ungindo os reis. Mas isso não tem nada a ver com ser salvo ou não. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo, ela é dada, a linguagem teológica que se usa, ela é dada sob medida, por medida, para ações específicas, para definições específicas. No Pentecostes é que ele é derramado sem medida. Foi o profeta, foi Elias, que pediu porção dobrada? Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, exatamente. Então, mas ele sabia que tinha uma porção ali para fazer aquele ministério. Então, como ele queria o ministério, foi a porção dobrada do Espírito. Então, era uma ideia mesmo que o Espírito está para que aquilo aconteça. O Espírito está ali colocado para uma questão específica. Então, o Espírito Santo ali não tinha sido derramado, era uma questão específica em cada situação. Pode passar, por favor. Então, a gente, no Antigo Testamento, tem essas perspectivas. E aí, a gente vai ver uma realidade, né, que vai acontecendo durante o processo do Antigo Testamento. Que é o quê? A gente vai vendo esse Ruach, esse Espírito, a gente vai vendo ele tomando forma, ele sendo percebido além apenas de uma força, ele sendo chamado e ele sendo percebido como tomando uma pessoalidade. É um processo que na teologia chama-se de reificação. Reificação, um conceito que se torna uma coisa, uma ideia que se torna uma coisa. Isso acontece com o dabar também, que é um outro conceito, que é a palavra, no hebraico, dabar. No início, Deus apenas fala. E daqui a pouco você começa a ver Deus, por exemplo, lá na criação, né? Deus falou e aconteceu.
Depois você começa a perceber que Deus apenas não fala. Ele não fala simplesmente. Ele envia a sua palavra. Entende a sutileza? Entende a sutileza? Uma coisa sou eu falando. Outra coisa sou eu soltar a palavra e ela sair e ela agir por ela mesma. É o que ele fala, por exemplo, lá em Isaías 55, versículos 6 e 7. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, a palavra tem quase que uma pessoalidade própria. Deus a solta, diz para ela, ó, vai lá e faz isso, e a palavra vai e não volta vazia, mas prospera, cumpre aquilo que foi designado. Então, ali não é simplesmente o ato de falar. Quando Deus fala, a sua palavra sai da sua boca e ela se transforma numa figura teológica. E ela vai e ela age. Essa é a ideia de reificação. Isso acontece tanto com a palavra quanto com o Espírito. O Espírito, com o passar do tempo, ele vai agindo, saindo desse ato criador e vai acontecendo cada vez mais. Por exemplo, lá em 1 Reis 22, quando o Deus está falando com a sua corte celestial, e ele diz, né, quem enganará os profetas para que mintam a Acabe? E aí o Espírito sai do trono e diz, eu irei, e colocarei mentiras nas bocas dos profetas de Acabe. Então o Espírito já toma uma nova forma, ele já tem uma ação pessoal de agir e sair. Por que isso é interessante para a gente entender esse processo? Porque lá no início a gente está falando de um povo judeu que entende, um povo hebreu, né, que entende Deus como único. Lembra aquela questão da Trindade que a gente está falando? Deus é um. E lá no Antigo Testamento essa ideia está colocada, Deus é um. Como é que depois vai aparecer no Novo Testamento? E Deus e o Espírito foi a primeira definição que surgiu aqui hoje. O Espírito ser uma pessoa da Trindade. Com o passar do tempo, na revelação, lembra que a gente sempre falou, né? A teologia diz, a revelação de Deus ela é progressiva. Com o passar do tempo, o Espírito vai tomando uma forma pessoal e lá no Novo Testamento ela se faz mais presente, ela se faz mais clara. A mesma coisa acontece com a palavra, dabar do hebraico, que vai se tornando, e lá no Novo Testamento ela se personifica em Jesus Cristo. Então esse processo de reificação, ele é muito importante para a gente entender, e a gente resolveu por que eu trouxe esse processo? Porque a gente tem tido muitas dúvidas sobre a questão da Trindade. E como que a gente imagina a Trindade? Ela está no Antigo Testamento? Não, a gente não pode dizer, ela tem Trindade no Antigo Testamento. Não, não tem. Mas tem esse caminho da reificação, tem essa construção progressiva de uma pessoalidade que tanto a palavra quanto o Espírito vão ganhando. E o Novo Testamento vai entender isso, a palavra em Jesus Cristo e o Espírito no Espírito Santo. Então daí vem a nossa ideia de Trindade, né? Dentro da perspectiva bíblica. Ela vai ser definida depois, como a gente já falou, nos concílios, mas dentro da Bíblia ela está aqui colocada. Entendemos bem? Tranquilo? Então vamos lá. O Espírito é o hálito criador e purificador de Deus. Então onde está o Espírito, aí a vida, aquela ligação que a gente falou muito sobre o Espírito e a vida. Pode passar aí, por favor. E aí, o Espírito Santo no Novo Testamento, né? Aquele ali, o que está do lado, é o Panneberg, que é o outro teólogo que a gente está trabalhando, né? O Panneberg. Ele faleceu em 2014. Também é um teólogo. Não, 2014? Não. Faleceu em 2014. Panneberg é um outro teólogo que é bem moderno, bem próximo de nós, mas que dá para a gente uma perspectiva bem interessante dessa ligação da teologia com a realidade, né? O que ele vai dizer? Como é que está o Espírito Santo no Novo Testamento? O Espírito Santo, primeiro, ele age em Jesus. Lucas 1,35, ele vai agir, primeiro, na concepção de Jesus pelo Espírito. Segundo, em Lucas 4, 18, 19,
sobre Jesus no seu ministério. E terceiro, vai agir no próprio batismo de Jesus em Mateus 3, 16 e 17. Né? Então, ele tem essa ação na vida e no ministério de Jesus. No Novo Testamento, o Espírito Santo, ele é muito claro o quanto tudo que acontece na vida de Jesus está envolto na ação do Espírito Santo, desde a concepção até o seu ministério. Tudo isso está acontecendo ali. E depois que Jesus morre e é ressuscitado, o texto diz, pelo dinamis, o poder do Espírito, ele é ressuscitado pelo poder do Espírito, ele não é ressuscitado pelo poder dele mesmo. O texto bíblico vai dizer isso, ele é ressuscitado pelo poder do Espírito. Depois que ele vai, ele diz para os cristãos, né? Olha, fiquem aqui, porque eu vou, mas vai acontecer um negócio e vocês vão receber poder. Até aqui do alto, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas, desde Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa promessa de Atos 1:8, ela é muito importante, porque ela é basicamente a promessa e a certidão de nascimento da igreja cristã. É onde a igreja deixa de ser aquele grupo de cristãos que não entendiam bem o que Jesus tinha feito, não entendiam bem as suas promessas, tanto que lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, os discípulos estão trancados, de portas fechadas, morrendo de medo dos judeus, porque se eles mataram o mestre, o que vão fazer com a gente? E eles estavam ali. E o texto de Atos diz que o Espírito Santo volta ou vem a eles quando eles estavam de novo no cenáculo, fechados, orando a portas trancadas. E tem uma música, né, do Vencedores por Cristo, que é muito bonita e que canta, né, diz: como um vento forte invadindo a casa, vem do céu um som intenso, línguas como fogo, chamas repartidas, em cada um poder imenso. Ficaram cheios do Espírito Santo, plenos de Cristo e de Deus. É essa ação que transforma um grupo de gente tremendo de medo, de portas trancadas, a um grupo que chega na frente do imperador e diz, né, como Paulo, que vai chegar lá na frente do rei Agripa, e quando ele perde as explicações, Paulo dá uma explicação tão ousada para ele, que ele lá no livro de Atos vai chegar, por um pouco não me persuades a me tornar também um cristão. E aí Paulo fala para ele, não, quem dera, ó rei, que tanto o Senhor como todo mundo se tornasse um cristão. É esse espírito que vai conseguir fazer um grupo de gente tremendo de medo num grupo de gente cheio de vida e cheio de poder. E na Bíblia, quando você for ler o Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, todas as pessoas que fizeram a ação plena de Deus, leia lá, por exemplo, Atos 7, Estevão, diz que era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Por isso é tão importante, por mais que nós não creiamos, como os pentecostais, que o Espírito Santo é essa segunda bênção, que o Espírito Santo é esse segundo momento, por isso é tão importante que a gente não se contente, mesmo que a gente não creia como eles, que a gente imite a busca deles em cada vez mais ter do Espírito. Porque todo mundo no Novo Testamento que a gente lê, que deixou para a gente uma marca indelével, era cheio do Espírito Santo. O próprio Jesus, o texto nos diz que ele vai para o deserto e quando volta, ele se enche do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre ele e aí ele faz o seu ministério. Então é o Espírito Santo quem comunica a vida. Mas ele foi levado pelo Espírito ao deserto, pelo próprio Espírito, para o início do seu ministério. E isso é uma coisa importante, né? Aquela questão lá que até o Rony a gente estava falando na última semana, na penúltima semana, sobre
os atributos de Jesus, a questão dos atributos que Jesus despiu, né, esvaziou de si mesmo para poder conter na temporalidade. Jesus já abriu a sua onipotência. Jesus não tinha poder. O que agia nele era o Espírito. Jesus era humano. Ele abriu mão do seu poder. Ele não agia por poder próprio. Ele mesmo disse isso. Ele age pelo poder do Espírito. Isso é uma coisa importante até para a gente entender essa relação entre as pessoas da Trindade. Jesus é o Verbo de Deus, é o Filho de Deus que se encarna, e nesse processo de encarnação ele se esvazia, e se esvazia mesmo. Ele não vem, e isso é um problema, por exemplo, dos evangelhos não canônicos, né, os chamados evangelhos gnósticos, alguns evangelhos ali, que tentam tentam explicar essa figura de Jesus como sendo alguém que desde até na infância tem poder e tem até o Evangelho da Infância de Jesus, que Jesus está brincando fazendo passarinhos de barro, e aí ele se chateia por algum motivo, ele bate palmas e os passarinhos saem voando. Né? Tem uma certa mística nessa questão, mas nós reformados entendemos. O próprio Jesus disse, ele não tinha poder, o que agia nele era o poder do Espírito. Até é interessante isso, importante para a gente entender a plena humanidade de Jesus. O que agia nele era o poder do Espírito. E ele o tempo inteiro vai testemunhar isso. E na vida dos crentes, né, isso vai continuar acontecendo. O João 14, né, que o Espírito, na verdade, habita em nós. E além de habitar em nós, o apóstolo Paulo diz que ele intercede por nós. Esse texto é um texto interessante, né? Que é um texto que vai dizer que nós não sabemos orar como convém. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, da expressão do grego, é como se fossem sussurros. Alguns vão interpretar como se fossem as línguas estranhas, mas não é. São sussurros. É como se você, né, estivesse orando e você está orando e falando: ah, Senhor, me dá um carro. E está o Espírito aqui: Senhor, ele não sabe o que faz. Não dá um carro para ele, não. Dá para ele boleto para pagar, que ele vai. É como se o Espírito consertasse a nossa oração. Como se o Espírito estivesse o tempo inteiro com a gente e dando esse molde na nossa relação com Deus. Por isso que é tão importante que a gente busque mais do Espírito Santo, porque é nessa relação com o Espírito Santo que a gente vai sendo moldado por Deus. Quanto mais próximo de uma relação com o Espírito Santo, de se deixar encher do Espírito, de se deixar viver pelo Espírito, mais parecido com com o projeto de Deus, mais parecido com Jesus Cristo a gente vai se tornando. Por isso é tão importante ter essa ideia do Espírito, não como um objeto de estudo, mas como aquele próprio que nos move e aquele próprio que nos vai vivificando nesse processo, vai nos transformando nesse processo. E mais do que isso, ele aponta para o nosso destino, ele aponta para a nossa realidade. O Pannenberg vai ter uma importância nisso, porque ele vai falar sempre que o Espírito, à medida em que ele nos anima, ele nos leva para frente e ele nos faz caminhar na história. E mais do que isso, ele nos aponta para Cristo de tal forma que ele vai dizer que o Espírito é a força antecipatória da consumação. Ou seja, nós cremos que Jesus Cristo venceu a morte e com ele todos nós venceremos. Cremos assim? Amém. Amém? Amém, igreja. Amém? Não cremos? Amém, igreja. Não cremos? Nós cremos que venceremos com ele. Nós cremos que a nossa vida se encaminha para essa ação de Deus como ele fez em Jesus Cristo. Mas nós cremos isso por quê? Nós imaginamos isso por quê?
por nós mesmos? Ou é porque o Espírito que habita em nós nos impulsiona para isso? Então o Espírito, ele tem essa força de trazer para nós a fé. A fé. Ali o último traz linguagem teológica. Força antecipatória da consumação. Se você lembrar lá de Hebreus, você vai lembrar de Hebreus 11. Que a fé é o quê? O firmamento das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. É basicamente isso. O Espírito é aquilo que molda e firma e leva adiante a nossa fé. É Ele quem nos impulsiona e nos ajuda para isso. Podemos? Tem um versículo que fala que, não sei se tem a palavra Espírito Santo, acho que fala que é Ele quem opera em nós, tanto no querer quanto no realizar. O Espírito está falando aí em Deus, na verdade. Né? Mas quem faz essa ação é o Espírito Santo. Quem faz essa ação é o próprio Espírito. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a história, né? Assim como nós falamos da cristologia. Como é que aconteceu na história a cristologia? No início, lá no século I até o século III, o Espírito era visto como essa experiência carismática, vivencial da igreja. Né? O Espírito era essa força que fazia a igreja se mover. Não existia uma reflexão sobre o Espírito como doutrina. Até então, não era um objeto da teologia o Espírito como doutrina. O Espírito era essa força carismática. E essa palavra, ela é importante e é interessante porque, por exemplo, os católicos, eles prezam muito pela palavra carisma. A gente não preza, a gente usa pouco. A palavra carisma é como se fosse um dom marcante. Né? Eles até usam cada ministério que eles abram. Qual é o carisma daquele ministério? O carisma da comunhão, qual o dom que aquele ministério terá como marca, né? Para a gente que já está vivendo numa realidade onde a teologia do Espírito Santo ela já se cristalizou e a gente fica pensando no Espírito Santo como doutrina, o carisma é algo que a gente perde um pouco. E a gente às vezes pensa no Espírito apenas como aquele que forma a igreja e não aquele que faz o movimento acontecer. Tem um livro do Leonardo Boff, que é o livro que deu problema para ele na Igreja Católica. Né? Que é o livro que deu problema para ele na Igreja Católica. Ele publica o livro em 1981 e ele é chamado no Vaticano em 1984 para se explicar. E por que o livro deu problema para ele? Por que o livro deu problema para ele? Simplesmente porque o título do livro é Igreja, Carisma e Poder. E no livro, a tese principal dele é que a igreja não é estrutura, a igreja não é autoridade, a igreja é carisma e poder de Deus. Foi isso. Foi isso que deu problema para ele dentro da Igreja Católica. Talvez a gente tenha que fazer essa reflexão, né? Nós reformados, nós protestantes históricos, como o Edirene falou, falar sobre o Espírito Santo, as pessoas olham para a gente e falam: isso aí tá meio queimado pelo fogo pentecostal, isso aí tá se deixando levar pelo vento. Como se fosse uma coisa ruim, mas aí tem uma coisa que a gente precisa lembrar um pouco, né? Década de 60 e 70 aconteceu, não sei se aqui isso foi algo marcante, mas em muitas igrejas, especialmente igrejas presbiterianas, igrejas batistas, em muitas igrejas houve uma divisão muito forte por causa do movimento pentecostal chegando nas igrejas tradicionais. Então, na década de 60 foi criada a Convenção Batista Nacional, que é a convenção do Ernesto Nini, de uma série de pastores que ficaram muito conhecidos, mas de igrejas batistas renovadas. E na igreja presbiteriana surgiu a Igreja Presbiteriana Renovada, que também sofreu divisões por causa disso. Então, dentro das igrejas, e a gente comentou, né, a gente estava lá na casa da Carminha hoje, e eu comentei sobre o Ricardo Gondim. O Ricardo Gondim era membro da Igreja Presbiteriana de Fortaleza,
da primeira igreja presbiteriana de Fortaleza, ele era líder de juventude, e ele começa a ter relação com o movimento pentecostal, ele e um grupo de jovens da igreja, e são expulsos da igreja por conta dessa relação. Né? A igreja vendo aquele movimento com medo, e eles vendo a igreja como uma estrutura que precisava ser renovada. Então, desde o ano da década de 60 e 70, essa marca ficou. Então, às vezes, um pouco do certo preconceito que há dentro de igrejas tradicionais, presbiterianas, batistas, históricas, em relação aos pentecostais, em relação a qualquer movimento que cheire a renovação carismática, tanto quanto do lado dos pentecostais uma certa aversão, não, são muito frios, são engessados, não tem espírito. Isso ainda, sorveteriano, né? Sorveteriano. Isso ainda é uma marca desse problema que aconteceu na década de 60 e 70. E ainda mais nós, como igreja ecumênica, é uma questão que a gente precisa resolver. A gente precisa resolver. Porque isso ainda é uma marca que atrasa a igreja. A igreja. Então, no século I, no século III, era essa ideia, né? No ano de 381, a gente teve aquele concílio de Constantinopla, né, que foi quando a gente teve, em 381, o concílio de Nicéia, para resolver o problema da cristologia, a questão se Cristo de fato era Deus ou se era um Deus menor, aquela questão do problema com os arianos, que nós falamos na cristologia. Em 381, estava resolvida a questão de Jesus Cristo como a segunda pessoa da Trindade, mas ainda não estava a questão do Espírito Santo. Então, o concílio de Constantinopla vai resolver isso e vai se reunir em 381 para definir as doutrinas sobre o Espírito Santo. Por isso, quando a gente ora o credo apostólico, quem é Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu Filho, Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre todo. A gente fala muito sobre Jesus. Creio no Espírito Santo na Santa Igreja. Creio no Espírito Santo na Santa Igreja. Não tem uma elaboração. No concílio de Constantinopla é que vai vir essa elaboração teológica sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, até o concílio de Constantinopla não estavam definidas claramente as doutrinas acerca do Espírito Santo. Era visto como essa ação de Deus na perspectiva do Espírito Santo. E a Idade Média vai conhecer um problema, que é um problema do filioque, que vai ser um dos motivos da divisão da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa, que é o fato de que no credo, né, credo Constantinopla, credo niceno constantinopolitano, vai definir que o Espírito Santo ele procede do Pai. E mais tarde, a Igreja Latina colocou a expressão latina filioque, quer dizer, e do Filho. E os orientais não gostaram disso, porque eles acreditavam que o Espírito Santo só procede do Pai. E os ocidentais acreditam que procede do Pai e do Filho. Né? Essa questão, que para nós parece pueril, simples, dividiu, é uma das causas de ter dividido o mundo, a cristandade inteira, entre Igreja Católica Romana e Igreja Ortodoxa Grega. Essa é a situação. Então, às vezes a gente fica se pegando, né? Uma igreja que se dividiu, a cristandade se dividiu por uma questão. O que é que nós acreditamos? Né? Nós somos da tradição ocidental, então nós acreditamos que como a Trindade ela é uma realidade divina e pessoal que se interrelaciona, então não tem qualquer problema o Espírito Santo proceder do Pai e do Filho. Então, para nós, essa é a realidade que se coloca. Né? Na Reforma, Lutero e Calvino vão enfatizar uma coisa que vai marcar a igreja a partir de então, e que está muito em voga. Por quê? O que está acontecendo na Reforma? Antes, né, a Idade Média, você pouquíssimo tinha um apelo a que as pessoas se vissem como indivíduos.
né? Você era parte da cristandade, você não tinha vontade específica. E aí vem, ali século XIV, século XV, um movimento chamado Renascimento, que é muito influenciado pelo conceito de humanismo, de colocar o ser humano como o centro de uma reflexão, e a partir daí isso vai mudando a própria forma da igreja refletir. Então a reforma vem como resposta a esse movimento. E aí vai nascer pela primeira vez, gente, olha, imagina isso, pela primeira vez vai nascer uma doutrina que fala do Espírito Santo como sendo aquele que testemunha interiormente dentro do crente sobre a sua salvação. E isso quem faz é Lutero, e depois quem sistematiza isso é Calvino. 1500 anos para isso ser entendido como doutrina. Entendam isso. O que a gente está falando aqui não é que a ideia não existisse, mas ela aparecia aqui e ali, nunca ninguém sistematizou. Veja como a ideia do Espírito Santo sempre foi uma coisa meio solta, sempre foi uma coisa que a igreja nunca conseguiu entender muito bem. E quando você consegue sistematizar, ajuda na definição, ajuda, mas também engaiola, também fecha. E aí, se você não entende que a sua definição ela é sua, ela é humana, e você endeusa a sua definição, você engaiola o Espírito. E aí você perde essa força, essa ação do próprio Espírito. E no século XX, o grande movimento, o grande boom daquilo que a gente conhece hoje como movimento pentecostal. O que está acontecendo? E aí a Neiva, né, que lá do Marcelo levou ela para assistir o Azusa, né? O Azusa. É um musical que conta a história do que aconteceu naquele primeiro movimento pentecostal das igrejas ali nos Estados Unidos, em Los Angeles. E é interessante porque isso está acontecendo no mundo. Ficou conhecido lá, mas estava acontecendo no mundo. Eu, inclusive, outro dia estava até falando com a Edirane. Teve um evento em 1896, ou seja, quase 10 anos antes da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Em 1896, teve um evento na Catedral Presbiteriana do Rio, com um presbítero da igreja chamado Miguel, esqueci o sobrenome dele agora, Doutor Miguel. O Doutor Miguel, ele tem uma experiência carismática. E ele, por conta dessas questões, ele sai e ele funda uma igreja, que é a Igreja Evangélica Brasileira, ali atrás da Cidade Nova. Inclusive, acho que a Glorinha está lá, não é isso? Não é lá que ela está? Não? É a igreja Casa da Bênção? Ele está lá essa igreja está. E eu vim saber que aqui em Vigário Geral, aqui pertinho, tem uma filial dessa igreja. Eu quero até lá ver, porque eu tenho essa curiosidade dessa história. Então você está acontecendo no mundo inteiro uma busca por essa realidade do Espírito Santo. E acontece no Brasil, acontece em outros lugares, e vai acontecer um evento mais famoso nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, numa igreja que ficava na Rua Azusa, uma rua lá no bairro pobre de Los Angeles. E o que é importante, né? Por que a gente, às vezes, esquece, né? Por que é importante o movimento pentecostal ter acontecido lá e ter acontecido da forma que foi? Porque, às vezes, a gente olha hoje, né, aqueles que tentam enfatizar essa busca pelo Espírito Santo, às vezes vivem uma vida que é muito descolada da realidade. Mas o que aconteceu lá na Rua Azusa? Um pastor, William Seymour, negro, cego de um olho, que tinha tido uma formação que em outras igrejas ele não seria aceito. Ele era alguém leigo e se torna pastor. Esse homem começa a reunir uma série de pessoas. O filme do Elvis conta muito essa história de como essas campanhas aconteceram no início do século XX. Debaixo de tendas, gente pobre, gente paupérrima, gente com
problemas de saúde graves, afluíam para esses lugares porque, de fato, era a única esperança que eles tinham. E ali, esse movimento, né, esse espírito que desce e que incendeia esse grupo de pessoas, incendeia não só a sua vida espiritual, mas transforma naquele local, naquela região, o analfabetismo, ou seja, as pessoas vão ávidas a aprender a ler para poder aprender mais desse espírito, transforma a vida de comunhão e distribuição social, porque as pessoas se reúnem em comunidade e começam a partilhar da vida e partilhar das coisas, e ali você começa a ter menos desigualdade, porque as pessoas partilham juntas. Transforma a vida social, porque essa chama pelo Espírito faz com que as pessoas deixem o alcoolismo de lado, deixem aquilo que se chamava, né, a palavra feia, mas é a palavra que está até no nosso Código Penal, vadiagem, que é a vida sem sentido, a vida sem trabalho. Então, essa ação do Espírito na Rua Azusa, ela é tão importante que os estudiosos, os sociólogos estudam isso como uma transformação sociológica, não é nem religiosa, é sociológica. O que aconteceu ali na Rua Azusa é uma transformação tal que a vida social mudou. E hoje, no Brasil, há estudiosos que pensam exatamente nessa realidade, de como as igrejas pentecostais, elas estão onde o poder público não chega e dá àquelas pessoas um mínimo de dignidade para viver. Então pensem nisso, por mais que nós não creiamos como os pentecostais creiam no batismo como uma segunda bênção, mas a ênfase na ação do Espírito Santo produz vida comunitária, produz vida social, produz vida com combate à desigualdade, produz vida através da erradicação do analfabetismo, produz vida comunitária. Então, assim, por isso que eu falo para vocês que eu tenho um apreço, eu tenho um amor pelo movimento pentecostal, porque apesar de não crer como eles, eu vejo o resultado do Espírito Santo agindo neles. O como essa busca que eles têm, por mais que eu não creia na teologia deles, eu vejo o resultado dessa ação do Espírito. Talvez falte a eles a base para que eles transformem isso numa coisa mais clara, mas você vê transformação. Então, essa realidade do pentecostalismo, ela marca de tal forma a igreja no século XX, que hoje, no mundo inteiro, né, no Brasil nem se fala, mas no mundo inteiro, os pentecostais já estão chegando perto de rivalizar com os católicos em número de membros. Então, no Brasil, os pentecostais já são o maior grupo cristão efetivo, né? Se você pensar naqueles que de fato frequentam a igreja, mas no mundo eles também estão caminhando, né? E aí, para a gente concluir a fala do Moltmann, que diz para a gente que enquanto a cristologia fala de Cristo, o Espírito Santo nos faz participantes da vida de Cristo. E enquanto ali a pneumatologia, que foi por muito tempo negligenciada, como parte apenas da dogmática. Então a gente não pode apenas pensar, não, como é que a gente vai estudar o Espírito Santo? Então vamos pegar os textos, vamos ler, vamos perceber, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo é aquele que estava com os profetas, o Espírito Santo não resolve, porque o Espírito Santo, ele é a própria vida, ele é o próprio movimento da igreja, é ele quem faz isso. Então, se a gente parar para pensar o Espírito Santo apenas na perspectiva da dogmática, do dogma, da doutrina, a gente vai continuar incorrendo no problema de tentar doutrinar, tentar fechar o Espírito Santo nessa caixa. É importante que a gente tenha essa perspectiva e aprenda com os nossos irmãos pentecostais dessa busca do Espírito Santo.
desse desejo de querer mais de Deus, de se encher do Espírito. É isso que vai fazer toda a diferença para a nossa vida, é isso que vai fazer toda a diferença para a vida da igreja. Diga-me. Eu estava lembrando da definição de entusiasmo. Muito bom. Não é? Entusiasmo está cheio Enteos. de Deus dentro. Deus dentro, né? Enteos. Está cheio de Deus. Por isso a coisa Estou do entusiasmado. pentecostal, né? Tem que estar alegre, tem que estar Animado. Ânima, a alma cheia, cheio de ânimo, estou animado. Por isso que às vezes a gente, eu confesso a vocês, eu gosto de um culto formal, de um culto bonito, gosto. Mas eu sinto falta quando eu vejo gente cantando. Às vezes você nem está muito preocupado se está bonito ou não. Óbvio que a gente queira que seja bonito, óbvio. Mas entre estar bonito e estar entusiasmado, entre estar bonito e estar com Deus dentro, então acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? As nossas igrejas, de um modo geral, elas um tanto se fecharam na questão da doutrina e esqueceram que o Espírito não é doutrina, o Espírito é vida, é movimento. Então, se a gente está aqui estudando a doutrina, a gente passou na história, a gente está aqui, a gente está aprendendo tudo o que se falou do Espírito Santo na história, mas não pode fechar isso. A gente precisa aprender que o Espírito Santo é vida, é movimento, é aquilo que faz a igreja andar, que caminha a gente, como diz o Banneberg, para o futuro antecipatório de Deus, para a consumação. É no Espírito que a gente já vê Jesus voltando. É no Espírito que a gente consegue olhar e vislumbrar que Jesus está ali. Lembram do homem cheio do Espírito Santo, Estevão? Ele estava ali sendo apedrejado, olhou para o alto, o que ele viu? O próprio Jesus. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Pastor, Diga, meu irmão. estou vendo o senhor falando também da igreja pentecostal. Então, estou lembrando aqui da ex-deputada Florilis. Ela era pentecostal, estou vendo aqui. Florilis, religião cristã, denominação pentecostal, fundadora das igrejas, Ministério Comunidade Evangélica Florilis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. A gente pode dizer que a gente é muita coisa, agora ser é a grande questão, né? Aparência, a questão da aparência. Por isso é importante a questão do estudo e da percepção. Não se deixar se levar. Eu já frequentei a igreja pentecostal, não, Assembleia de Deus, ali na vila. Sim. E o pastor ele chegava a contar o ano, ele chegava a bater na parede, mas era assembleado. Mas Essa viveu com aqui. Então, por isso que eu tô, o que eu estou elogiando nos pentecostais? A busca, que talvez, por isso, eu não sou pentecostal, né, mãe? Já fomos, né, mãe? Já fomos. Mas fica em nós, o que fica em nós? Eu troco muito isso com o Rony. Fica em nós essa busca, essa chama, esse desejo por querer mais de Deus. O que é a teologia pentecostal? É entender, né, que o Espírito Santo ele é uma segunda bênção. Eu fui salvo, mas eu preciso agora ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso ser revestido com poder. Então eu tenho que buscar. Então isso cria a ideia de você ter uma sede, uma busca por Deus. Isso é o que eu me inspiro no movimento pentecostal. Agora, eu não quero bater na parede, eu não quero orar em línguas, eu não quero unção do riso, eu não quero... a forma não me pega. Me pega o conteúdo, me pega o desejo por Deus. Me pega essa vontade de querer mais de Deus. Isso é o que me inspira no movimento pentecostal. Essa de querer mais de Deus. Querer mais comunhão com o Espírito Santo. Precisam ser batizados no Espírito Santo.
essa é a crença dos tradicionais, dos históricos. O batismo é o próprio selo do Espírito quando vem à nossa vida. Os pentecostais entendem que não, ele seria uma segunda bênção. Segunda etapa, né? Seria uma segunda etapa. Isso por quê? Só para a gente concluir. O Rony queria falar, né? Desculpa. Mas falar quer falar também? Então, rapidinho, só para a gente concluir. Por que os pentecostais entendem assim? Porque eles olham os exemplos do Novo Testamento, como por exemplo, eles olham Cornélio, que vai lá, aceita, e depois, quando Pedro vai na casa dele, eles falam em língua. Então, eles têm uma experiência de conversão e depois uma experiência de revestimento do poder. É a leitura dos pentecostais. O problema dessa leitura é um problema de olhar a questão de forma episódica. Olha, aconteceu esse episódio, então agora eu vou replicar esse episódio, toda vez que acontecer vai ser igual a ele. Então, todo mundo primeiro recebe a crença, depois recebe o revestimento. Então, eles extrapolam para todo mundo um ou outro caso específico. E aí, a evidência aqui, aconteceu assim, dessa forma. E esquecem que o Novo Testamento tem diversos outros textos para falar sobre a questão. Então, por isso, eu sou protestante histórico, não tenho a mesma vivência e crença dos pentecostais. Meire e depois o Mário. Eu ia só comentar uma experiência que eu vivenciei, ou foi ontem, lá no shopping, que eu me lembrei assim, de uma fala hoje da cartinha, né? Uma criança recebeu o Espírito Santo em casa, né? Ela exatamente reproduziu isso que, né, que é a situação lá do pessoal estilo pentecostal. E eu me lembrei que eu vi uma expressão do Espírito Santo, eu percebo assim, uma criança, essa menina, uma menininha que estava cantando lá distraída, cantando musiquinha talvez da escolinha e tal. Aí chamou a atenção, porque ela cantava e tal, e a gente começou e ele tá cantando e tal. Aí a mãe, muito assim, estimuladora e tal, e a mãe falou assim, canta, filha, aquela música que você adora do Alceu Valença. Sabe qual era a música? Tu vens, tu... Ela cantava. Eu falei, gente, por que será que... Essa música que ela elegeu, uma música que ela cantava assim, e cantava alto, uma criança que não tinha eu acho que tinha 2 anos, mas não sei se chegava a ter 3 anos. Eu falei, gente, é o Espírito Santo tocando nessa criança, o que será que ela viu, né? Que emoção ela sentiu, que ela elegeu essa com a música mais bonita para ela. Né? Eu já escuto as vezes, a voz do anjo, ela cantava até tudo, a mãe. Essa questão das crianças, a gente tem aí agora, né, o profeta Mirim, né? A gente vira e mexe, está vendo aí o pastorzinho, o profeta Mirim. E a gente vê que ele literalmente imita o The King, The Power e tal. Claramente tem um outro pastor que já fez isso e ele imita o outro pastor. Então, essa questão das crianças, da manifestação, de tudo e tal, se a gente vê adulto, né, e quem passou por igreja pentecostal sabe disso, se a gente vê adulto imitando, que dirá criança? Então, assim, a gente não vai aqui julgar que toda a situação é dessa forma, mas isso acontece muito, então não dá pra gente simplesmente espiritualizar as manifestações. Rony, para a gente concluir. O meio pentecostal, ele, só veio de lá também, deve conhecer bastante coisa, ele foi se defasando ao decorrer do tempo, porque o verdadeiro movimento pentecostal na época era um movimento preocupado com as almas, de ir aos lugares, pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Então, até mesmo aquelas pessoas que eram mal convertidas, eu lembro certa vez que tinha sede de busca, mas não era sede de busca igual esse povo aí tem, o profeta Mirim, o profeta fulano, o profeta Bertano. Era aquela sede de estar na casa de Deus, orando, evangelizando, fazendo ar livres, falando do amor de Jesus, falando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então o movimento pentecostal começou num período muito bom, que era aquela questão do avivamento, que era se tornar mais vivo e levar, como o senhor falou, levar essa vida para outras pessoas, desesperançosas, pessoas que
que a sociedade não quer ir lá, e até hoje o movimento pentecostal tem esse lado bom, que ele vai aonde... Vai no presídio, vai na boca de fogo, muita gente quer ir, entendeu? Onde, querendo ou não, existe aquele... Onde a morte reina, ele está ali, é uma boca de fumo, eles têm coragem de ir mesmo levar o evangelho. Só que com o passar do tempo, essas coisas foram se defasando pelo quê? Pela falta de conhecimento bíblico. Sim. Porque o pessoal do movimento pentecostal, muitos aproveitadores que entraram e aí entra exatamente no que o Gilberto lembrou. Muita gente se aproveita disso. Se aproveitou que o movimento pentecostal é um movimento muito aberto, não é fechado, não é aquele movimento assim, tipo assim, chegou aqui, opa, vamos observar quem é ele. Não, é muito aberto, é muito arcaico na questão das pessoas. Qualquer pessoa que chega, eles recebem muito bem, deposita aquela confiança. Dá oportunidade. Dá oportunidade de pregar, dá oportunidade de falar. E isso foi acabando a questão que os lobinhos começou a entrar os aproveitadores. Aqueles que viram a oportunidade, opa, esse povo aqui é mole de levar no peso. Então o que acontece? Aqui eu vou me fazer. É aquilo que a gente está falando, tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Então é o que eu vejo no movimento pentecostal, ele começou a se perder por essa causa. Eles começaram a abrir muito a janela para qualquer um entrar, para qualquer um professar aquela fé. É tanto que a Assembleia de Deus era uma igreja muito respeitada, né, como uma igreja pentecostal. Hoje a gente vê uma igreja quebrada, assim, em questão moralmente falando. Por quê? Porque eles abriram tanta porta que entraram os aproveitadores. Hoje existe aquela questão dos pentecostais mais conservadores, daquela época mais histórica, tem, mas é a minoria. Sim. E o que acabou estragando o meio pentecostal foi essa questão da politicagem, foi entrando, cantores, pessoas querendo ser famosas. Isso estragou muito. Coisa que às vezes o sujeito não conseguiu lá fora e ele consegue na igreja. Ou ele, lembra quando acontecia muito isso? O artista está mal na carreira lá fora, se convertia e ganhava uma carreira na igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Mas uma coisa que o Rony falou para a gente fechar, que ele falou que para mim marca muito. Ser cristão, buscar o Espírito Santo para se sentir mais vivo. Para se sentir mais vivo. Se o Espírito é o Espírito da vida, quem é cheio do Espírito Santo está mais vivo, tem mais vida. E aí, o que a Mary trouxe, por exemplo, da criança cantando uma música que não é de igreja, mas que faz a criança mais viva, que uma relação que às vezes a gente recebe a nossa família em casa e ninguém é crente, mas está todo mundo em relação de amor e você se sente mais vivo. O Espírito Santo não age só dentro da igreja. A gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar disso. Uma experiência que nos faz mais vivos, que nos faz mais amorosos, é uma experiência onde o Espírito está agindo. A gente falou muito do Espírito como ação teológica, mas o Espírito é o Espírito da vida, não só da teologia. Tem que ter olhos para ver. Amém. Que Deus assim, e que Deus assim nos abençoe e que a gente perceba essa ação do Espírito e que a gente queira mais, que a gente busque mais. Isso é extremamente importante, que a gente queira estar mais vivo, buscando mais desse Espírito de Deus. Amém? Terça-feira a gente está aqui, toda terça-feira buscando mais. E vai ser lá em casa. Vamos orar então, vamos ficar de pé. Vai ser lá em casa, gente. Terça-feira. Olha para onde é. O Eric está me dirigindo aqui, que hoje, o Eric botou hoje duas câmeras. Eu estou aqui, olha para um, olha para o outro. Vai ficando famoso, Parecendo o Bonner aqui. Vamos orar então. Vamos, Gilberto. Quer vir aqui à frente para a gente orar por você hoje? Daí mesmo? Tá bom aí? Não, apareceu na filmagem. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo teu amor sobre nós, te agradecemos por tanta coisa que temos vivido na tua presença, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, de aprendermos mais de ti, de termos a percepção do teu amor em nós. E mais do que isso, Senhor, de ter a percepção da vida que Teu Espírito nos traz, Pai. Da transformação, da nova vida que recebemos ao Te conhecer e ao receber o Teu Espírito em nós, Pai. Nós Te louvamos por isso, Te pedimos,
continua, Senhor, a nos vivificar, nos tornar mais vivos a cada dia, e que o Teu Espírito continue agindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Senhor, nós Te suplicamos isso, e queremos fazer hoje um pedido todo especial pela vida do nosso irmão Gilberto, por toda a sua vida neste dia em que ele celebra a vida, Senhor, que o Senhor continue o abençoando, ele, toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus desejos, os seus planos. Amém. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida dele, dando, Pai, cada vez mais sabedoria, cada vez mais graça, cada vez mais amor, que ele possa perceber cada vez mais a tua vida, o teu amor na vida dele, Pai. Amém. É o que nós pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, e pela ação do Espírito que nos deu vida, é o que nós pedimos. Amém. Amém. E assim recebe a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que nos ama com ternura infinita de mãe, o poder, a comunhão, a consolação do Espírito de Deus, seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Senhor. Deus abençoe. Muito bom. Eu quero Vai continuar semana que vem?